Ok, minha gente, já de volta. Você viu aí, Posto Santo Estevão, lá em Arás, gasolina hoje, 5,26. É a gasolina mais barata de Teresópolis. R$ 5,26. Minha gente, vamos conversar com o pastor Marcos sobre o sopão. Tá? Qual é a atual situação do sopão? Ele está todo documentado aqui. Marcos, bom dia, pastor. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Mais uma vez, eu creio que seja a terceira ou quarta vez, não sei. Quantas vezes você quiser. Beleza, beleza. E a gente está aqui para servir, viu, Carraciano? A gente tem entendido que em maio de 2017 surgiu um apelo de uma pessoa chamada Tiesco e que foi até bateu na nossa porta, lá na Igreja Metodista no Vale Paraíso, pedindo um lugar. Eu não tinha ainda conhecimento da cidade, eu cheguei em 2015, mas não tinha um trabalho específico nessa relação. Eu sempre trabalhei com essa área de ação social, tanto é que a organização da Pastoral de Favela no Rio de Janeiro, através da Igreja Metodista, foi feita comigo. Eu fui o coordenador, o bispo me nomeou, e sempre estive à frente de áreas de ação social. Fui diretor de uma instituição que fica ali no Morro da Providência, que nasceu em 1906. Então, eu sempre estive, meu projeto pastoral, além da igreja, da visitação, de todo o expediente pastoral, eu sempre me envolvi com essa área da ação social. Em 1984, em Nilópolis, eu participava de trabalho de recuperação e trabalhava em conjunto com a Igreja Católica na Diocese de Nova Iguaçu, de uma área chamada Justiça e Vida, ou seja, um projeto da Igreja Católica. A gente estava junto lá, naquela época era o bispo Dom Adriano. Nós fazíamos toda o tempo de quaresma que tem a campanha da fraternidade, nós estávamos lá celebrando, então eu sempre fui uma pessoa envolvida com a área social, uma área de diálogo com as igrejas. Aqui em Teresópolis também cheguei a fazer um casamento lá na paróquia ali de Espanhol, juntamente com o padre André, e junto com o Fernando, da Pastoral de Rua. Então, nós sempre estivemos nessa área. E esse rapaz nos levou a estar indo e conhecendo o Sopão. Toda quinta-feira nós estávamos lá fazendo um grupo de mútua ajuda, juntamente com a Eliane, que é assistente social, e que hoje coordena a Associação de Assistência Social em Teresópolis. E sempre fizemos isso. Moral da história. Em fevereiro, o Roberto Fel, agora saudoso Roberto Fel, o Nilson estava querendo entregar o processo da presidência. Aí ele falou assim, por que você não convida o meu pastor para estar junto? E foi um convite. E nós ali, em 2018, fizemos isso e começamos a organizar a Associação Beneficente Sopão. Buscamos até pensar a possibilidade de mudar o nome Sopão, porque cria uma ideia de assistencialismo e tal, mas nós entendemos que isso faz parte hoje da história da cidade de Teresópolis. Isso é verdade. Então, não tem como mudar um nome que as pessoas falam, Sopão, já sabe... Até porque dois dos fundadores ainda estão aí, né? Exatamente. O Jacques está aí, né? Geraldo. O doutor Geraldo, que foram os doadores do projeto lá do Barroso. E aí parece uma certa ironia. Por quê? Porque tem duas matrículas o terreno do Barroso. Tem o lote 1 e o lote 2. Nós doamos o lote 1, e a prefeitura, então, organizou o CRAS. Em contrapartida, eles também, na época do Mário Tricano, doaram para nós aquele espaço lá onde nós funcionamos. Tem uma carta aqui da Procuradoria e uma carta também encaminhando para a Procuradoria, uma planta de desmembramento e tal, tudo mais. Só que a prefeitura não fez o RGI. Então, quem tem o RGI tem a propriedade. Então, fizeram o desmembramento, eu tenho aqui o ofício, um relatório do primeiro ofício, tem uma planta onde a prefeitura elaborou, onde tem toda a dinâmica do desmembramento, só que não nos foi dado o RGI. Lá no Barroso, nós demos o RGI, mas o lote 2, ontem nós estivemos lá buscando, porque a gente não tinha muito interesse no sentido de estar efetivando, porque a gente estava funcionando ali, fui me dar conta de que o lote 2, que faz parte da nossa possessão, quer dizer, da nossa propriedade, e tem um café popular lá.
da prefeitura, onde nós temos o RGI. Percebe? Então, parece um contraditório muito interessante, mas nós estamos querendo servir a cidade. Eu tenho uma nota oficial, que a prefeitura está querendo administrar o projeto Sopão. Seria isso? Não, eles querem o espaço, porque o Sopão é nosso em função de CNPJ. O Sopão não é o espaço. O Sopão é uma entidade particular, com utilidade pública municipal, sendo que a utilidade, que é o OCIP, de interesse público, e você precisa renovar sempre. E eles nos falaram o seguinte: vocês têm já utilidade pública municipal, então não necessita o interesse público. Por quê? Porque a utilidade pública municipal substitui esse título de interesse público, entendeu? Então, isso eu tenho um documento do qual nós fomos até a Brasília, e aí em Brasília nos informaram isso. Nós temos tudo isso documentado. Tá. A nota oficial que eu recebi da prefeitura, e aí eu preciso ler, ela é um pouquinho longa, porque por se tratar de uma nota oficial, que diz o seguinte: a Prefeitura Municipal de Teresópolis, a fim de esclarecer a atual situação da instituição Associação Abrigo Sopão, informa que desde o ano de 2019, o município utiliza as regras previstas na Lei 13.019/2014, para firmar parcerias com organizações da sociedade civil através de termo de colaboração. Por isso, no ano de 2020, novo termo de colaboração, seguindo as regras previstas em lei, foi firmado com a instituição Abrigo Sopão. Conforme o documento, uma verba inicial foi repassada para a associação de acordo explicitava que a condição essencial para o repasse da segunda parcela era a prestação de contas, o que não foi feito pelo Abrigo Sopão até o ano 2021, quando a Secretaria de Desenvolvimento Social, órgão fiscalizador do termo de colaboração, recebeu uma prestação de contas feita de forma errada e não corrigida até o momento. Para a renovação anual do registro das instituições de assistência social, exigido pela Resolução 16 de 2015 do Conselho Municipal de Assistência Social, também em 2020, a Associação Abrigo Sopão não apresentou a documentação exigida para que continuasse em dia. Em decorrência da pandemia da Covid-19, o Conselho estendeu por diversas vezes o prazo para que a instituição apresentasse a documentação, o que não foi feito até julho de 2022. Por isso, em publicação realizada no Diário Oficial do dia 18 de julho, o CMAS, a fim de deliberar sobre a situação do Sopão e de outras instituições que também apresentavam débitos esses com o Conselho, convocou a diretoria das instituições para uma reunião extraordinária marcada para o dia 19 de julho de 2022. Infelizmente, no dia 16 de julho, um sábado, nas dependências utilizadas pela instituição, sofreram um incêndio criminoso de conhecimento geral da população teresopolitana. Ou seja, a decisão do Conselho de cassar o registro da instituição foi tomada exclusivamente por conta de irregularidades que se estendem desde 2020, pois a licença de outras duas instituições também foram cassadas. Após o incêndio, a Prefeitura Municipal de Teresópolis, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, foi surpreendida com a informação de que a Associação Abrigo Sopão não possui mais o título de organização da sociedade civil de interesse público desde fevereiro de 2022. A situação que não foi informada nem ao SMAS, nem à SMDS, que é a Secretaria, pois esse fato impossibilitaria a instituição de receber verbas públicas e prestar serviços na área de assistência social. Para todas essas questões, a Prefeitura se viu obrigada a retomar o prédio municipal, onde o Abrigo Sopão vinha funcionando desde então, para reformá-lo e poder dar continuidade ao serviço de acolhimento de pessoas em situação de rua, essencial para a sociedade teresopolitana.
Nunca foi desejo da Prefeitura Municipal de Teresópolis acabar com o serviço prestado pela Associação Abrigo Sopão, tendo em vista toda a sua história e seu legado construído pelos quase 30 anos de atuação da mesma. Mas o município não poderia ficar omisso em relação às inúmeras irregularidades que se estendem até o ano 2020 e precisou respeitar as deliberações do Conselho Municipal de Assistência Social, que é soberano em suas decisões. O município já está providenciando o projeto para que será o novo Sopão, que também terá um restaurante popular, ampliando a atuação social desse equipamento, atendendo não somente a população em situação de rua, como ao trabalhador. Além disso, será implantado no local um centro POP, um espaço de referência para o convívio grupal, social e o de desenvolvimento de relações de afetividade, respeito e solidariedade. Prefeitura Municipal de Teresópolis. Essa foi a nota oficial que a gente recebeu da Prefeitura, mostrando a atual situação e o que a Prefeitura quer fazer. Pastor Marcos. Então, nós temos uma situação que para mim é muito grave, porque quem conta a partir das suas fontes, certo? Ou fontes oficiais, ou fonte que não é oficial. Na fonte oficial, que aqui está o termo de colaboração, isso aqui é o termo de colaboração. Sim. No termo de colaboração, diz que nós deveríamos receber, porque o termo de colaboração foi assinado em 25 de agosto de 2020 por mim e pelo secretário, na época, Marcos Jaron. Aqui diz que esse termo de colaboração inicia na data da assinatura. E nós temos 60 dias para prestar conta quando isso é depositado. Então, deveria ser agosto, vamos dizer, 60 dias. Setembro, outubro, 60 dias de 2020. Segunda parte, agosto, setembro, outubro e novembro. Então, isso significa 2020. Nós teríamos que ter agosto, ou setembro, outubro, novembro e dezembro. 4 meses para executar o termo de colaboração se a verba fosse depositada. Só que aqui também prevê que você tem que ter um aditivo para prorrogar o prazo do termo de colaboração, que é o termo 006-08-2020. Só que não houve aditivo. E essa verba foi depositada em março de 2021. Está aqui a nossa conta. Isso significa que foi depositado sem respaldo administrativo da Prefeitura. Ou seja, a Secretaria nos induziu ao erro. Por quê? Nós acolhemos esse valor. Nós fomos no Conselho Municipal, no Conselho Nacional e Estadual de Assistência Social, porque tem uma lei, que é a Lei 8.742, e a Resolução 32 e a Resolução 14 do Conselho Nacional de Assistência Social, que nos diz que nós podemos recorrer quando nós somos prejudicados no nosso direito. Então, nós fizemos isso. Nós fomos até eles, e aí eles nos disseram, Marcos, vocês não têm que prestar conta, porque o termo aditivo não existe. E o termo de colaboração é de 2020. Então, o que nós fizemos? Tendo essa informação, nós depositamos no Banco do Brasil em consignação. Ou seja, para dizer para a Secretaria e para a Prefeitura que nós temos boa fé. Porque nós não queremos estar em erro. Está depositado? Está depositado. Banco do Brasil. 6.500. Então, nós não prestamos conta, e aí foi importante nós não termos prestado conta, porque nós estaríamos incorrendo um erro. Então, a prestação de conta não é algo que nós tínhamos que fazer. Por quê? Porque foi depositado de maneira equivocada em março de 2021. E nós fomos induzidos ao erro. Só que, ouvindo o Conselho Estadual e o Conselho Nacional de Assistência Social, os quais nos deram
esse suporte. Nós tivemos reunido lá com eles, juntamente com a assistente social Maria Angélica, e eles então disseram, olha, eu nem ia receber nenhuma documentação de vocês. Por quê? Porque vocês estão equivocados no depósito, vocês têm que devolver. E o que nós fizemos? Está aqui, Banco do Brasil, 6.500. Então, na verdade, nós temos, e a cassação, ela é indevida, porque lá nessa resolução, tanto 32 como na lei 8.742 da assistência social, diz que o conselho, quaisquer que sejam os conselhos municipais, não podem estar verificando as contas contábeis, porque isso não é uma atribuição do Conselho Municipal. Nós encaminhamos os relatórios 2020, 2021 e agora, recentemente, 2022, para o Conselho Municipal, com os documentos que também lá na Resolução 14 diz quais são os documentos que nós devemos encaminhar para o Conselho, para nós termos a nossa inscrição, ou inscrever-se ou renovar, que é estatuto, ata, CNPJ, o plano anual e o relatório do ano anterior. Isso nós fizemos, desde 2018. Então, nós não... Você tem mantido regularmente todo ano isso aí? Todo ano, porque os prazos, segundo... Tem uma lei, que é a lei, no Resolução número 32, que diz o seguinte, ela diz, Resolução 14, que anulou uma outra resolução. Diz assim, não devem, por causa da pandemia, os conselhos municipais não devem cassar as inscrições das entidades sociais por causa da realidade que estamos vivendo, que é o sistema de pandemia no país. Então, essa resolução não é uma coisa nossa, é uma coisa do Conselho Nacional de Assistência Social. Então, eu tenho essas resoluções e encaminhei para o Conselho Estadual e nós estamos aguardando, então, o posicionamento, porque nós entendemos que não houve nenhuma, e aí isso é previsto nas resoluções, que nós devemos ter ampla defesa e nós devemos ter o direito do contraditório, o que não nos foi dado. Está lá os direitos. Não sou eu que estou dizendo, viu? Eu fui buscar isso porque eu sempre trabalhei dessa maneira, inclusive minha esposa foi presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, eu fui parte do CAAP, que é onde analisa os documentos, não pude continuar porque a minha esposa, como vocês sabem, passou por um processo de cirurgia de um câncer, que foi 10 anos atrás ela tinha retirado e voltou 10 anos depois, e também nós estamos agora designados pela igreja para trabalhar em Itaipu e mais ainda. Só para você ter uma ideia da nossa... Nós hoje estamos nós estivemos hoje ontem conversando com nós, a comunidade, e nós oferecemos, porque a Ação da Cidadania nos ofereceu os tickets de gás, 370 famílias. Nós cadastramos essas 370 pessoas. Tem algumas pessoas que não estão... Isso para Teresópolis ou para Itaipu? Para Teresópolis. Para Teresópolis, tá. Então, esse é 370, ontem nós estivemos conversando com o professor Marcão, o professor Marcão me disse assim, pastor, nós precisamos disso. As pessoas estão tirando telha do telhado para tirar os caibros para fazer fogueira. E nós hoje disponibilizamos já 13 vales gás para o Rosário. Ou seja, o nosso trabalho é a pessoa em situação de rua? Mas nós temos outras frentes de trabalho. Nós temos 120 cestas que nós distribuímos em parceria com o Instituto Saber, e esse cadastro é um cadastro que já vem de algum tempo. Nós conversamos com as pessoas que coordenam e regularizamos, fizemos uma ficha. Ou seja, o que nós queremos é trabalhar. O trabalho sopão não é mais, é um trabalho que não tem a ver com espaço. O trabalho sopão tem a ver com CNPJ.
E o nosso CNPJ está em dia, nossa contabilidade está em dia, nossa relação com o TJ, nós recebemos agora recentemente, eu vim com um carro do TJ, Tribunal de Justiça, e nós prestamos conta de 122 mil, agora, recentemente. Sim. E nós encaminhamos para o TJ agora um outro projeto para ampliar o projeto Sopão, antes do fogo, que é um anexo para famílias, para casais. Nós enviamos, e onde nós temos a possibilidade de receber R$250 mil. Então, nós não estamos querendo dizer, temos tudo regularizado. Tem provas para dizer que o Sopão está em dia. Essa questão do OCIP, isso não é uma informação que procede, porque o OCIP é o seguinte, todo ano tinham que fazer a renovação. E nós fizemos. Só que houve, porque aquela área ali do Sopão, às vezes pode ser contado como Bom Retiro, às vezes como Várzea, porque é uma área bastante complicada. Eu fiz uma pesquisa ali no CNPJ, no CEP, e aí nós encaminhamos para o Ministério da Justiça e houve esse conflito de CEP. O CEP que estava no CNPJ não era o CEP que estava num outro documento do Sopão. Tem conflito realmente ali, se é Várzea ou se é Bom Retiro. É essa a questão. Então, o que é que nós fizemos? Nós regularizamos na contabilidade isso e agora vamos encaminhar novamente para o Ministério da Justiça para que a gente possa ficar adequado. Agora, também houve informação seguinte, se vocês têm um título de utilidade pública municipal, que foi assinado agora recentemente, né, em 2020, nós fomos regularizados, em 2021, nós temos o título de utilidade pública municipal, isso nos habilita a fazer convênio, tanto é que nós fizemos o convênio com o Tribunal de Justiça. No teu entendimento, não seria bom a prefeitura pegar e administrar e construir um prédio novo? A prefeitura tem, por obrigação, atender as pessoas em situação de rua. Tanto que nós estávamos, desde então, nós, por exemplo, no ano passado, foram 271 pessoas que nós atendemos em situação de rua. Nós atendemos 23 mil, nesses 5 anos que nós estamos lá, mais de 100 mil refeições nós oferecemos às pessoas que têm fome, sem a cooperação no alimento da prefeitura. A prefeitura nos cedia 7 pessoas de pote, a luz e a água, somente isso. A alimentação, é interessante, eu tenho uma carta aqui, 2007. Quem assina essa carta é a secretária municipal de desenvolvimento social, chamada Iracema Toledo Torres Mota Braga. Iracema, sei quem é. Que é hoje a subsecretária. Aqui diz, né, nesse termo, dizendo assim, conforme o projeto da instituição e o termo de convênio celebrado entre o município de Teresópolis e a Associação Municipal Sopão, o objeto do convênio é claro quanto às obrigações de ambas as partes. Ou seja, aqui eles nos dão, em 2007, repassar verbas do PAIF, pagamento de luz, funcionários, gasolina, telefone, gás, mantimentos, material de limpeza, isso tudo foi conveniado em 2007. Sendo que dessas situações todas, interessante aqui, olha, alimentos, 120 pães semanalmente, 24 quilos de macarrão semanalmente, entre outros. Recursos humanos, a Ivone dos Santos Cardoso, que era um cargo, cuja filha, que é a Cecília, a Eunice, ela também teve um cargo dado pelo prefeito Pedro Gil, e nós tivemos a cassação desse cargo 3 meses depois. Essa Eunice, eles ofereceram o pote, só que o pote é 2 anos. E aí, depois de 2 anos, em plena pandemia, nós não pudemos mais formalmente estarmos com ela, mas ela continuou lá trabalhando conosco. O Zilda Maia, funcionário do SMDS, Valdevir da Silva, funcionário do SMDS, Elias
SMDS, vigia noturno pela Secretaria Municipal de Segurança. Ou seja, a relação da Prefeitura com o Sopão sempre foi uma relação de troca de serviço. Agora, que a Prefeitura tem que tomar a iniciativa para dar conta das pessoas em situação de rua, é óbvio. Nós vamos continuar com o Sopão agora lá no Barroso, que é o nosso espaço, onde nós temos nosso RGI e onde nós vamos tocar. Só que lá tem um café comunitário, um café escola. Ontem nós estivemos lá na Secretaria de Planejamento e depois na Secretaria da Fazenda, onde a funcionária nos disse que lá funciona um café escola. Então, nós vamos ter que conversar com eles. Olha, nós recebemos doação através de uma lei, né, 2074, nós recebemos essa lei. E temos a planta. Tem uma planta mas veja bem, eu entendo, você está completamente documentado, mas não seria interessante para o projeto esse prédio que a Prefeitura quer construir ali, aumentar, inclusive, o projeto Sopão? Sim, mas nós já temos um projeto junto ao Tribunal de Justiça, só que nós não vamos fazer lá. Então, se a Prefeitura quer tocar perfeito, é competência da Prefeitura. Nós estamos, como entidade particular, sendo parceiros. Então, nós vamos buscar agora, nós não estamos sendo parceiros lá na nossa comunidade, lá no Barroso, nós vamos ser parceiros deles. Essas pessoas que estão alojadas como população em situação de rua, é competência da Prefeitura. Tem, por exemplo, em Magé, você sabe que tem o Centro Pop. Tem em outros lugares, por exemplo, Petrópolis tem o Centro Pop. Então, a Prefeitura tem os seus recursos. O que nós vamos fazer é tocar o nosso projeto, onde nós vamos ampliar a nossa parceria. O Sopão não é da Prefeitura. O Sopão não é da Prefeitura. É da entidade chamada Associação Beneficente. Agora, que é importante, se a Prefeitura hoje decidiu em função disso, só que ela não pode usar essas questões que ela alega, porque os documentos que nós temos derruba tudo isso. Nós estamos agora com um advogado que vai estar realmente entrando, e nós já contratamos ele vai estar entrando agora, que o prazo é hoje, para a gente dar entrada para eliminar a questão, o embargo em função da liminar, e onde nós vamos tocar. E aí nós vamos entrar num processo de diálogo. Foi o que nós fizemos ontem com nós, a Prefeitura, nós e comunidade. Por quê? Nós não queremos conflito. Se eles querem fazer o trabalho, siga em frente. Essa é a competência da Prefeitura. Nós vamos fazer o nosso trabalho. Você já conversou com o secretário Valdec? Sim. Não, eu estou dialogando, repórter Carraceno, desde quando aconteceu o incêndio. Uma coisa que é importante, primeiro, nós doamos alimentos e emprestamos o nosso freezer na época do incêndio, no dia 17, e também vários itens para eles poderem, então, estar tocando o projeto e atendendo as pessoas ali no Pedrão. Perfeito. Nós buscamos esse diálogo com o Valdec, com o secretário de governo que foi determinado pelo prefeito para conversar conosco. Buscamos o diálogo com o prefeito através do vice-presidente. O diálogo nós estamos abertos. Estive conversando com o prefeito numa inauguração lá na Praça Olímpica. Não, vamos renovar, vamos buscar. Ok. Só que a prefeitura quer e entende que ela deve tocar esse projeto. Perfeito. Eu estou entendendo, pelo que você está falando, que a prefeitura quer administrar. Não, isso não pode, porque administrar... Isso que eu ia falar, não pode. A prefeitura não pode administrar um CNPJ. Não, porque isso é nosso. Isso foi construído lá atrás. A prefeitura vai tocar aquilo que compete a ela, que é atender as pessoas em situação de rua. É isso. Essa colocação que eu te fiz aí agora, é exatamente isso. A prefeitura não pode administrar um CNPJ. Não é nosso, é entidade privada. Nós estamos contabilmente regularizados. Nós estamos, dentro do Conselho Municipal de Assistência Social, nós estamos recorrendo porque é direito nosso. Quantas pessoas você hoje cuida no Sopão? Não, está com a Secretaria de Desenvolvimento Social. Sim. Mas... Nós tínhamos, em média, 271 pessoas, dividido por
por 30, dá uma média de quanto? De uns 20, mais ou menos. Mais ou menos uma média de 20. Então, na verdade, nós administramos isso. Nós compramos agora, com a verba do TJ, triliche para ampliar o processo. Nós fizemos isso junto à prefeitura, dizendo, olha, nós podemos agora, com uma certa emergência, atender mulheres no outro alojamento. E fizemos. Isso nós não tínhamos em nenhum momento. Agora, estão alegando uma coisa que eles não têm prova. Nós mandamos agora para o Conselho o plano de trabalho 2022 com o relatório de 2021. Isso nós encaminhamos. Essa é a questão. O que eles vão fazer? Centro Pop, 10. Nós vamos agora, vencemos essa etapa, estimulamos a prefeitura a fazer o projeto que é deles, que é atender as pessoas em situação de rua, só que agora, recentemente, nós tivemos alguém que saiu do sopão na época do incêndio e faleceu agora do frio. Aquele morreu o senhor Francisco, rua, né? Que estava alojado lá debaixo da ponte. Nós queremos evitar isso. Nós fomos agora acometidos, que é o negócio de que nós estávamos mantendo uma pessoa em cárcere privado. O promotor chegou lá para prender minha esposa. E aí o promotor, o oficial de justiça, ele, não, pode ir, está aberto. Foi lá, viu, conversou com o Mauro, que é o irmão da Verinha, conversou com ele e tal, não sei o quê. Como é que o senhor sai, como é que o senhor entra? E nós nem interferimos em nada. Moral da história, o oficial de justiça saiu lá pedindo desculpa. Poxa, mil desculpa. Poxa, eu vim aqui uma denúncia, mas essa denúncia é falsa. Então, nós estamos respaldados com toda a dinâmica. O que nós queremos é que a prefeitura realmente, então, atenda as pessoas em situação de rua. Estão fazendo? Tomaram a decisão de fazer isso? Glória a Deus. O que é que nós vamos fazer? Repensar o nosso projeto e dar continuidade. Temos o TJ, que é o TJRJ, que é nosso parceiro. Nós temos a... Mas aí teria que ser lá no Barroso. Vai ser lá no Barroso. Agora, eles vão ter que ceder o espaço, retirar lá o espaço que nós precisamos tomar conta lá, que é o lote 2, é deles, e o lote 1 é nosso. Tem aqui o registro de imóveis e tudo. Então, nós vamos lá tomar posse, porque eles agora entraram agora com o oficial de justiça lá nas dependências. Nós não recebemos a intimação desde então. Nós estamos lá o tempo todo. Minha esposa, inclusive, foi lá nos oficiais de justiça e falou assim, não tem. Nosso advogado foi lá e verificou que o oficial de justiça disse, estamos em inércia, porque ninguém do poder público foi conosco para intimar a Associação Beneficente de Sopão. Hoje, segundo informação, ontem saiu um mandato. Aqui eu estou aqui com o nosso advogado. Ele diz assim, acabaram de entrar no sopão aberto, porque está aberto. O desenvolvimento social, a subsecretária e um membro do conselho. Aí ele está dizendo que não pode fazer isso e tal. Aí diz assim, saiu um mandato ontem de emissão na posse, que o secretário, o advogado está buscando aonde está esse mandato, e aí diz, vou distribuir o agravo hoje. Então, ele vai distribuir o agravo hoje, de caráter urgência, para a gente discutir. Infelizmente, Cássia, nós não gostaríamos de estar nessa situação. Nós viemos aqui para Pois é uma situação muito desagradável, tudo isso que está acontecendo. Eu tenho que ouvir os dois lados. Sim. A gente acabei de ouvir o pastor Marcos, a gente vai ouvir também o secretário Valdec Amaral. Vamos ouvir também, para chegar a uma conclusão, vamos chegar ao final dessa história. Eu me lembro da fundação do Sopão, quando Gilda Lopes Leite, já falecida, Pedro Hélio, já falecido. Me lembro também do Jax, que está aí com a gente, graças a Deus, o dono da aviação desde Deus. O doutor Geraldo, que foi ele quem criou o Sopão, também ainda está aí com a gente, graças a Deus. São essas pessoas que criaram lá no passado o Sopão. E hoje está com esse problema, mas que não é difícil resolver, não. Vai ser resolvido. Isso aí. Isso vai ser resolvido com tranquilidade. Eu tenho certeza que os dois lados, nós vamos ouvir o outro lado agora, que os dois lados vão resolver isso.
A gente conhece, eu conheço o Marcos, conheço o trabalho dele, o que ele vem fazendo ao longo dos anos lá no Sopão, e o projeto é esse. O projeto continua. Pode até surgir um projeto novo. Sim. Pode até surgir um outro projeto, Sim. tá? Mas o Sopão continua. Isso aí. Enfim, essa história, ela tá andando. Mas vai ter um final feliz, com toda certeza. Meu irmão, muito obrigado. Agora, só uma ressalva para eu concluir. O nosso irmão Nilson, eu estava entrando na prefeitura para conversar, o Nilson Neves, lá do Recanto dos Pescadores, falou assim, pastor, graças a Deus que ninguém foi atingido pelo fogo. Muito bom ter acontecido o incêndio. O incêndio Por quê? vai ressurgir. Porque agora nós vamos poder pensar um outro momento. Se a prefeitura quiser parceira, ok. Se não, nós vamos buscar outros parceiros, como a Ação da Cidadania, como nós temos, rapaz, nós temos um grupo de pessoas, turma do bem, que está depositando na Caixa Econômica valores para que nós possamos reconstruir o abrigo, não o abrigo, mas a Associação Beneficente Sopão. São pessoas do bem. Eu falo assim, nós estamos juntos, utiliza os nossos valores. Então, nós temos a turma do tempero, que vai continuar fazendo realmente as suas doações. Nós temos o nosso bazar com roupas que as pessoas trazem para a gente fazer. Rendeu agora, recentemente, 1.300. Eu não tenho dificuldade de informar os valores. Que é a nossa irmã Norma, que coordena esse trabalho. Ela é parte da nossa diretoria, a segunda secretária. Então, nós estamos envolvidos com essa dinâmica e vamos avançar. Perfeitíssimo. Perfeito? Perfeito. Tamo A junto. casa é sua. Ok, obrigado, então. Gente, chegamos ao final do programa de hoje, chegamos ao final de semana. Na segunda-feira a gente está de volta, muita coisa vai acontecer nesse final de semana. E segunda-feira cheio de notícias, cheio de informações. E fiquem com a programação da TV Diário. Vem aí o boletim, logo mais às 18 horas, tem o programa da Nina, tem Rafaela, tem Eli Carraceira. Essa é a nossa TV Diário. Muito obrigado a todos vocês, um grande final de semana e, com toda certeza, Deus acima de tudo. Obrigado, tchau!